Gostaria de falar das casas em que moramos. Os cheiros, os ruídos, os silêncios, os vizinhos, os gatos sem donos, os vira-latas. Gostaria de falar das chegadas e partidas, falar do sol que ao meio-dia fazia tremular a rua feito sonhos com cheiro de asfalto, da lua na madrugada varrendo os paralelepípedos. Quando nos apegávamos a uma, logo tínhamos... Boa tarde, eu sou o Marcelo Abud, do blog e podcast Peças Raras, e hoje tenho a honra de receber aqui na estreia de uma live na minha vida, né? Primeira vez que estou apresentando uma live e tenho o privilégio de receber o Reinaldo Bessa, um grande amigo com quem eu tenho também a honra de conviver. E nós estamos aí numa expectativa e alegria imensas, porque além de conversar sobre o 8º livro do Reinaldo Bessa, eu tenho o privilégio de compartilhar essa amizade, né, com o poeta, o escritor, o músico e professor. Isso já há cerca de 2 décadas, quando um amigo em comum nos apresentou e disse que, como eu gostava muito de poesia e de MPB, precisaria conhecer o Reinaldo Bessa. Foi o que felizmente eu fiz, ouvi esse amigo e eu tomei contato com esse mestre da escrita, da fala, da música e que hoje compartilha conosco um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu novo livro. E durante essa convivência, eu primeiro conheci o cantor e compositor Reinaldo Bessa, né? Tenho aqui, olha, provas desse momento da vida, os CDs do Bessa, e depois, em 2008, eu vi nascer o escritor, o poeta, com o seu primeiro livro, Outros Barulhos. O primeiro CD foi Outros Sóis, e depois Outros Barulhos. Então aí a gente já vê a preocupação do poeta em trazer inovações e novas luzes para poesia e para música. Então, de lá para cá, né, o Bessa foi responsável por nos brindar com esses outros livros, outros prêmios, os outros sóis para a arte. Bom, o Bessa tem poemas traduzidos para o inglês, espanhol, francês, para o grego, já foi júri de grandes prêmios literários, entre eles o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, e escreve para sites, blogs, jornais sobre literatura, música e poesia. Tem também contos, crônicas, poemas, publicados em revistas, jornais, suplementos literários, não só no Brasil, mas também no exterior. Quem acompanha as redes sociais do Bessa, quem está sempre em contato com ele, sabe muito bem por onde o trabalho tem percorrido aí. Agora nós chegamos ao 2º livro de contos, o 8º, escrito pelo Reinaldo Bessa. E é sobre esse livro, A Noite Além de Escura, lançado pela editora Penalux, que nós vamos conversar, e para isso eu dou o meu boa tarde ao amigo, poeta e escritor Reinaldo Bessa. Marcelo Abud, meu querido amigo e meu irmão, olá a todos e todas, desde já agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Abud, desde já agradeço imensamente o teu empenho, eu sei da tua luta, do teu dia a dia, então muito obrigado por esse suporte, e como você já falou de início, você me acompanha nessa carreira, nessa luta, cada novo título é uma campanha, é um empenho, é uma busca, e enfim, meu irmão, muito obrigado desde já. Bom, estamos aqui então, recebendo o Reinaldo Bessa, e durante a semana, quem acompanhou também nas redes sociais esse convite, sabe que vamos ter o sorteio de 3 livros. Então, eu queria que todo mundo agora prestasse atenção. Quem chega antes tem mais chance. Era assim que se falava no rádio que eu ouvia lá nos anos 80, né? Quem chega primeiro tem mais chance de ganhar. Então, para vocês que estão acompanhando, o Bessa vai dizer como vai funcionar para levar um desses livros durante essa live. Bessa, comunique aí como é que vai funcionar. É só ficar atento no que nós vamos falar aqui, vamos comentar aqui. Nenhuma pergunta vai ser feita fora do que nós estamos falando aqui. Ou seja, por exemplo, quantos livros eu já publiquei, isso é apenas um exemplo, mas pode também cair a data do lançamento de determinados livros. Então, é só ficar atento no que nós estamos falando, é só prestar atenção aqui no nosso bate-papo, que as perguntas serão feitas. 3 perguntas, eu acho que, né, são 2 perguntas. Tem aquela surpresa que você pensou, Abud, ou você vai manter aquilo ou não, enfim.
mas em tese 3 perguntas baseadas no conteúdo que nós vamos comentar aqui. Muito bom. Então, vamos começar como normalmente uma entrevista de um lançamento, ela sempre inicia, né? Perguntando o porquê do título. Acredito que muitos já estão curiosos para saber por que A Noite Além de Escura, Bessa. A Noite Além de Escura, primeiramente, é um dos títulos de um dos contos, né, do livro. Um conto relativamente curto, ele tem 1,5 páginas. Meus contos geralmente são assim, e esse conto em especial eu gosto muito, me identifico muito, porque é o conto mais estranho, é o conto mais, assim, digamos, bizarro do conjunto, por ser mais subjetivo, né, por ter uma relação muito grande com a intimidade, com o fato de que eu vivenciei quando era ainda moleque, né, um episódio da minha infância, e é um conto metafísico, né? Ele é muito subjetivo, ele trata do objeto, mas não trata, ele fala, mas não fala. É um conto muito estabelecido pelo não dito. O leitor precisa ficar mais atento a ele, porque é basicamente isso. Ele é mais... Há muita coisa nas entrelinhas, né? É um conto muito subjetivo. A linguagem em si, a literatura já é subjetiva, né? Mas esse conto em especial, além de ter uma ligação muito forte comigo, ele tem essas características, né? Eu acredito que essa subjetividade, ela permite 2 coisas. Uma, que a gente entre no seu universo e tente imaginar exatamente a situação vivida quando você era criança, nesse conto, né? Como também permite que as pessoas coloquem as suas próprias trajetórias na sua literatura. Então, isso é bastante interessante. A Débora Isola está aqui na nossa live, o Marcos Maia também, a Cida Torlai, a Mônica, a Natrícia. Tem muita gente chegando. Avisem os amigos, chamem todo mundo. E a Débora conhece já a música que o Bessa está preparando do novo CD, né, que tem aí o nome de O Futuro Que Me Alcance. E em A Noite Além de Escura a gente encontra um pouco dessa referência. Tem uma ligação entre a música, a gente falou que vai surpreender os ouvintes, os internautas, mas a gente surpreende também o Bessa, porque isso não estava combinado no nosso roteiro. Mas você diz lá: vão nesse tempo, espaço, memória, de frente para a popa, de costas para a proa. Então, eu queria que você, até, se possível, ontem eu estava vendo, e acho que A Noite Além de Escura tem tudo, tem essa ligação. Estava até perguntando se você viu a entrevista do Caetano Veloso e a entrevista que ele deu no programa do Bial. Ele comenta sobre a questão de músicas que ele não consegue tocar por lembrarem de episódios da época em que ele estava exilado, de episódios muito fortes na vida dele. E nesse conto, ele até, esse seu conto A Noite Além de Escura, ele tem textura, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem a questão do... Não vou revelar muito, senão a gente vai começar a dar spoiler aqui e as pessoas depois vão ler e vão se surpreender. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa ligação, e se você puder, até ligar um pouco esse conto com a música O Futuro Que Me Alcance. Da onde surge esse O Futuro Que Me Alcance ligado à Noite Além de Escura? E se quando você vê uma imagem como aquela da sua infância, se não me engano você tinha 5 anos no conto ou por aí, você também, assim como o Caetano não consegue cantar algumas músicas, você sente alguma tristeza, alguma emoção mais forte por ver a imagem que está ali no conto. Não sei se a gente pode dizer, né? As flores de alguma forma estão ligadas a isso. Te coloquei na saia justa, ou no vestido justo, Bessa. A letra da música que a Débora cita, ela surgiu já um pouco dessa ideia que eu carrego, que permeia a minha escrita, né? Que eu não tenho nenhum compromisso com o futuro. O futuro a gente vai. O futuro, assim como a morte, é um fato. Não devemos nos preocupar com o futuro, por quê? Porque ele é um fato, ele virá de qualquer forma. Então, me preocupo com essa carga, essa bagagem que nós temos como vida. Então, essa ideia de estar de costas, né, para o futuro e indo para o futuro, mas de costas para ele, de frente para o passado, é uma forma de buscar essa identificação com aquilo que me fez, que me formou, que me fez menino, que me fez adolescente, que me fez adulto, que me formou como ser, toda a bagagem, toda a vivência, né?
Então, a letra saiu desse conto. Depois é que eu fui me debruçar um pouco na ideia e percebi que eu tenho essa negação, se posso dizer assim, com o futuro, porque a infância é um país do qual eu me sinto completamente exilado, né? Por mim, eu estaria ainda nesse país infância, que é um país que, com o tempo, a gente, óbvio, guarda mais as boas lembranças. Nem todas as lembranças são boas na infância, inclusive, né, toda essa questão de crescer, de se desenvolver, né, de ser adulto, mas sem querer ser adulto, né, ver-se adulto somente quando se torna um adulto, né, e aí você olha da tua fase adulta para a tua fase de infância e você diz, não, eu quero voltar. E aí, óbvio que, poeticamente, metaforicamente falando, né, o artista, o eu lírico, ele nega essa viagem que está indo, mas que é fato, que você está indo, mas que ele não concorda, né, e não é conivente com esse futuro. O que temos, o que teremos no futuro? Né? O passado, ele, por mais que ele não exista, digamos assim, como concretamente, mas o passado existe, que ele é construído na tua mente, né, como uma vida, e em cada momento que você volta a esse ponto de origem, assim como fala o Caetano, que algumas músicas ele não toca porque mexe demais com algo que é realmente muito delicado, que traz todas as sensações, assim também alguns textos meus, ou algumas músicas, quando você fala aí, por exemplo, nos meus discos, ouvir o meu primeiro disco, Outros Sóis, é um susto, é um vislumbre dolorido, digamos assim. Eu curto isso, mas ao mesmo tempo vivencio, como você disse, esse processo sinestésico de cheiros, de sons, de visões, e os sentidos se confundem, e você de repente se vê numa selva escura, digamos assim, né? Citando aí o nosso grande escritor Dante Alighieri. Você se vê na selva escura entre a infância e a adolescência. Basicamente isso. Entendo perfeitamente o Caetano quando ele diz, poxa, eu não consigo. Eu realmente não consigo tocar algumas músicas, não consigo mexer em alguns textos. Quando vou reler alguns livros meus, alguns textos, eu tenho alguma dificuldade. Inclusive, para reler alguns clássicos da minha formação como leitor, eu tenho uma certa dificuldade para rever, por exemplo, Dom Casmurro, que tem muito a ver com essa ligação com a infância, né, com o rito de passagem, né, menino, adolescente, adulto. Alguns clássicos que permeiam a minha vida, O Paraíso Perdido, de John Milton, que é um livro que construiu a minha trajetória de leitor. Enfim, é realmente dolorido, mas faz parte. É o susto, o vislumbre, a dor, tudo isso faz parte do que nós chamamos de vida, né? Perfeito. Bessa, eu estou aqui dentro do seu livro, praticamente, com os recursos da tecnologia. Ao fundo, nós temos a imagem que está reproduzida na capa do livro. Queria que você falasse um pouco como é que surge a ideia de uma capa e como é que foi feita a capa do A Noite Além de Escura. Quem que bolou, o que ela representa dentro do contexto? A história de capa de livro pode ser uma tremenda de uma confusão, pode ser um caos tremendo, assim, né? Inclusive porque, às vezes, a relação não acontece muito facilmente entre, enfim, quem está produzindo, quem está editando e quem tá pensando o livro. O autor pensa uma coisa, o autor, por mais que ele não trabalhe com design gráfico, ele já pensa numa capa, ele pensa numa ideia, e quando a editora manda, às vezes há esse choque, mas aí ele tem que se acostumar com a imagem, porque a editora, o profissional da editora, no caso a Penalux, que é a editora que vem crescendo muito, vem abocanhando aí alguns prêmios significativos do mercado do livro, o mercado literário, traz profissionais que realmente conhecem, né, o métier, essa coisa do livro, né? Então, aqui no caso tá como Karina Tenório, eu faço questão de citar o profissional que fez a capa, né? Tá com a imagem da capa, enfim, de um banco de dados de imagens, um banco de imagens, e surgiu dessa conversa que às vezes é preciso, né, que se tenha para poder chegar num ponto comum entre autor e editora. Às vezes, as grandes editoras têm lá as pessoas, o departamento que constrói isso, tem uma ideia muito própria. Às vezes, o
o leitor, o autor só acata, e às vezes até chega num nível muito superior ao que ele pensou, mas acontecem alguns contratempos. Por exemplo, Philip Roth, um grande autor norte-americano, que eu gosto muito, que morreu recentemente, ele disse que não gostou de jeito nenhum de algumas capas que saíram aí das traduções do livro dele. Ele disse, não gostei não, mas o que eu posso fazer, né? O Lobo Antunes, um escritor português, também disse que, nossa, a capa do meu livro, Os Cus de Judas, de determinada tradução, não gostei nada. Acontece, né? Essa coisa de que não costumo comprar um livro pela capa. Eu costumo comprar um livro pela capa, mas eu sei o livro que eu quero, né? Eu vou procurar o livro que eu quero, o livro que eu já sei, e eu gostaria muito que esse livro tenha uma capa interessante, que eu acho capa, eu gosto de design gráfico, e acho capa decisivo, né? A capa não muda o conteúdo literário, claro, né? Tem livros aí que são estupendos, 100 anos de solidão, tem capas maravilhosas, mas também tem capas que estão, digamos, aquém do conteúdo, né? Então, óbvio que o livro que manda é o conteúdo literário, a grande obra, né? O que é, né? Ela em si. A capa é um complemento, mas eu acho que esse complemento ele tem que ser significativo também, ele tem que estar ali, o profissional tem que conhecer o conteúdo, tem que ler um pouco sobre o livro, tem que ver do que se trata, para se pensar um pouco no que vai para a capa. Aqui no caso da Penalux, que eu fiquei muito satisfeito com... Só um parênteses, pode mostrar a capa para a gente, que eu não tenho o livro aqui, eu acho que é legal, as pessoas já conhecem, porque viram na internet. No caso da Penalux, né, que fez uma capa que eu fiquei bem satisfeito, até porque me surpreendeu, né, eu mandei uma outra ideia de capa, como eu falei, pode acontecer contratempos, mas às vezes isso é bom para que realmente a gente pense, reflita sobre a capa do livro, a importância da capa do livro, não como elemento principal, reforço, repito, mas também como um adendo ali, como um complemento, né? Ou seja, então aqui nós temos a capa escura, enfim, se fosse tudo escuro seria um clichê, falam a noite além de escura, o livro todo escuro, enfim, a primeira ideia seria um clichê, que poderia também ser, qual o problema, mas aqui, se você prestar atenção, não sei se todos conseguem ver, existe um objeto pesado de concreto e existe um dente de leão aqui, fazendo um contraponto, que é a leveza, o peso e a leveza, que é justamente o que o livro propõe, essa leveza na escrita que também Ítalo Calvino propõe em seus direcionamentos para a grande escrita. Então, sobre a capa, Budi, estou satisfeitíssimo com a Penalux, é uma editora, como eu falei, que vem crescendo muito. O Tônio e o Gorge, o Wilson, são dois meninos, são dois rapazes aí do mercado do livro, conhecem o métier, tem um diálogo muito aberto com o autor, dialoga, pergunta, vê lá as angústias, né? São muitas angústias entre o autor e a editora, são dois pontos fundamentais na concretização do livro, né? Ou seja, precisa da editora, precisa do autor e precisa do mercado, do leitor, precisa do leitor para fazer esse intercâmbio, para que um conheça o outro, e assim vai. Então, sobre a capa é isso, mas o mais importante, não só a beleza da capa, não só a harmonia, o conjunto conivente, né? Ou seja, digamos, associado ao conteúdo, ao que ele propõe, mas principalmente isso, o peso de um concreto, né, e a leveza como contraponto de um dente de leão. Isso é muito importante. Muito bom mesmo. Bessa, e aí você falou da Penalux, um pouquinho dessa parceria, não é o primeiro livro pela Penalux, e é o seu 8º livro, pensando desde 2008 para cá, né? Queria que você falasse um pouquinho dos livros anteriores, das editoras com as quais você já estabeleceu algum tipo de vínculo, um pouquinho das obras para quem está chegando também. Eu acho que boa parte das pessoas conhece, mas alguns que estão chegando aqui na nossa live conhecessem também o seu trabalho anterior a esse em relação à literatura. Desde o primeiro livro, eu costumo dizer que livro como eu citei isso para você em off, você até achou engraçado, a gente brincou e tal, mas livro é como tatuagem, né? Eu não tenho nenhuma, mas é o que dizem. Você faz uma e depois você faz várias, né? É o que se costuma dizer, né? Alguns amigos aí, eu sei que estão na live, estão aí nos prestigiando, eu sei que alguns aí têm tatuagem e falam muito sobre isso e tal.
O primeiro livro, eu já estava satisfeito com o primeiro livro, Outros Barulhos, né? Tive a honra esse livro, né? Eu tive a honra do livro ser contemplado com o Prêmio Jabuti em 2009, né? Esse é o primeiro livro, pela Anome Livros, isso é importante, foi a primeira editora que produziu um livro meu. Não na sequência, mas já aproveitando, esse livro foi reeditado pela Cotter Editorial, uma editora também que tem uma bagagem bacana, tem um trabalho bacana aí no mercado do livro. É a segunda edição do Outros Barulhos, né? Essa é de 2019, pela Cotter Editorial, design bem interessante, uma explosão aqui na capa, uma explosão de palavras, enfim, de letras, e também foi uma ideia da própria pessoal da Cotter, né? Logo em seguida, eu lancei um livro de contos, Algarobas Urbanas, pela editora Patuá, uma editora muito conhecida, com muitos prêmios, do Eduardo Lacerda, um grande editor, um rapaz, um garoto, um menino, eu chamo ele de menino, mas com uma experiência absurdamente grande com essa coisa do mercado do livro, já vem, é poeta, conhece os dois lados, então esse livro muito bacana, né? Foi finalista de muitos prêmios, esse livro. Depois veio Na Última Lona, a minha estreia em romance, um romance muito elogiado aí pela crítica, enfim, saíram várias resenhas, várias notas, é um romance que trata um pouco do rito de passagem de uma família, que tenta manter-se honesta diante das dificuldades, um processo totalmente dialético, né, mas que é possível, né? Tem aqui o Cisco no Olho da Memória, que saiu pela Terracota Editorial, e a Muzahara aí como um título em parceria, mas eu não tenho esse livro aqui, esse livro está esgotado, as pessoas encontram na internet, chama-se Cisco no Olho da Memória, tem a orelha do Ricardo Corona, e é um livro fantástico, saiu pela Penalux, né? Você me perguntou quantos títulos pela Penalux, se eu não me engano, né? Isso é que você fez vários comentários, é isso mesmo? Quantos títulos pela Penalux, e era um pouco essa amostra mesmo das outras obras, né? Acho que deu pra gente, acho que são 2 pela Penalux, né? Não, são 3. Esse novo, esse recente, A Noite Além de Escura, Contos, é o meu terceiro título pela Penalux, a editora Penalux, né? Eu fiz um primeiro livro com eles, fiz um romance com eles, né? Fiz um livro de poemas, do Pássaro Voando ao Contrário, um livro de poemas, e fiz agora esse terceiro. Esse é o meu segundo de contos, é o meu 8º livro, e é o terceiro título pela editora Penalux. Muito bem. Quem quer adquirir os seus livros, tem algum caminho, principalmente agora que a gente está nessa fase, saindo de uma pandemia, esperamos saindo algum dia, mas enfim, enquanto a gente está nesse período um pouco mais recluso, a leitura pode ser né, uma boa companhia para nós todos. Então, como é que a gente faz para adquirir os seus livros, inclusive esse novo, se já está disponível, que acabou de chegar, né? Isso não está nem no mercado ainda, de repente até a Penalux está soltando aí aos poucos no site da editora. Eu aconselho, né, entrar no Google, não aqui fazendo propaganda de um motor de pesquisa, mas entra no Google, velho Google, dá uma googada lá e coloca Reinaldo Bessa com isso, olha. Coloca Reinaldo. Bom, já entrou no meu site, aqui já está o site, você é ligeiro, né, Marcelo? Você é ligeiro mesmo, né, Abud? Então já aí o meu site embaixo, se você clicar ali em meus livros, né, ou no link Meus Livros, você já vai para os meus livros lá e tem todos os livros. Pode clicar, Bud, no meu... Aí. Aqui então nós temos a página, né? Tem aqui Meus Livros. Lá em cima tem os links. Aí. Meus Livros. Vai diretamente para os livros, né? O primeiro já é o lançamento aqui, A Noite Além de Escura, e tem todos os outros. Todos estão disponíveis? Tem algum esgotado, Bessa? Tem o esgotado, que é o artesanal, que saiu pela Cartoneira Editorial de Londrina, é um livro artesanal, é um livro feito de caixinhas de leite, né, de papelão de leite, que é uma forma de associar literatura, poesia e meio ambiente, não é? É uma forma de tirar o lixo, de tentar diminuir
o lixo, né, que a gente produz. Então, eles tiveram a grande ideia de associar não só o papelão, né, mas uma capa de leite que as pessoas costumam jogar fora. Eles trabalharam, cada artista fez um desenho, cada livro é um livro, existe um exemplar único, né, não é feito em grande quantidade, são feitos só 100 livros, e cada livro tem uma capa própria, né? O conteúdo permanece, mas a capa ela vai mudando de acordo com cada número do livro, do 1 até o 100, e já esgotou também. É um livro que não tem no mercado, eu não tenho nem a imagem dele aqui para mostrar, como também não tenho a imagem do cisco no olho da memória, mas qualquer um aí pode conseguir isso na internet, sem dificuldade nenhuma. Hoje a internet é uma grande ferramenta para buscar qualquer coisa. Qualquer pessoa consegue comprar esse livro novo, ou mesmo meus outros títulos, né, pela internet, googando aí, com certeza consegue Eu achar. coloquei também nos comentários do YouTube, Bessa, para as pessoas que estão na live, o endereço do site. Então, tem o link lá também para quem quiser depois ir para o site. Se quiser ir agora também, nos abandonar, né? Não é o caso, mas é por um bom motivo adquirir algum livro do Bessa. Senão, depois a live fica disponível e a pessoa pode recuperar esse endereço se tiver alguma dúvida de como encontrar, então, os seus livros. Nossa, a Milena tem o Cisco e eu não tenho. Eu não tenho alguns, Bessa, porque a gente tem esse prazer de apresentar para os amigos, né, os livros. Então, alguns não são devolvidos, você sabe bem como é que é isso. Abud, eu, inclusive, já tirei livro meu que eu te dei lá e você... Aqui, ó, esse é artesanal, né, capinha de leite, ó, um trabalho aqui na frente, né, aqui dentro tem os poemas, né. Olha, você fez uma coisa que já me puxa para uma pergunta que é sempre uma curiosidade, né? Você mostrou aí sem querer a orelha do livro quando você manipulou a obra, né? Então eu queria saber um pouco desse novo livro. O primeiro, a gente tem aqui Outros Barulhos, eu estou vendo aqui é o Fabrício Carpinejar que fez a orelha do livro, né? Como é que surge essa questão da orelha do livro e quem fez na sua nova obra? A orelha muitas vezes é a editora que providencia esse profissional, tanto o prefaciador quanto eu costumo chamar de orelhador, né, que faz a primeira parte, faz esse texto, esse trailer do livro, né, que trata um pouco da obra, mas na visão de um outro escritor, a visão como ele concebeu a leitura, mas de forma muito mais nessa coisa de seduzir o leitor, não de forma só mercadologicamente, mas seduzir poeticamente o leitor. A orelha tem esse objetivo, né, esse intuito de seduzir tanto a questão mercadológica quanto a questão poética, primeiramente poética, né, mostrar que essa obra merece ser levada para casa, né? Então tem que ser um texto, diferentemente do prefácio, é um texto curto, direto, reto, é como se fosse a caricatura do livro, né? Expondo apenas os pontos mais, as características mais contundentes do livro, né? E às vezes é a editora que providencia esse profissional, mas geralmente eu solicito a um amigo, um escritor que estabelecido aí, que tem um conhecimento do livro, e ofereço o livro. O Carpinejar, por exemplo, tem uma história fantástica, né? Eu já era parceiro do Carpinejar, Fabrício Carpinejar, como músico. Musiquei um poema dele, ele tomou conhecimento, já esteve presente em um show, e ele no disco Com os Dentes aí que você está mostrando. Eu não tenho mais esse disco é raríssimo, né? Artesanal também. E o Fabrício esteve em show, viu, né? Nós conversamos muito sobre essa parceria. Anos depois, eu iria lançar o meu primeiro livro e solicitei que ele fizesse a orelha, né? Tomei essa liberdade. O Fabrício é um poeta, um profissional do livro, não só poeta, um performer, um cara do meio do livro, da escrita, da arte, da literatura, enfim, da poesia. E eu tomei a liberdade e pedi, Carpinejar, você faz essa orelha e tal. E ele disse, ele falou, aí Cartas de Amor, né? Que bom que você vai lembrando, que eu esqueço aqui de alguns títulos. Esse poema que eu musiquei do Fabrício Carpinejar chama-se Cartas de Amor. Pelo que eu entendo, o Carpinejar faz uma leitura atualizada do poema do Fernando Pessoa, ele torna a coisa mais... Né, ele fala em contágio, fala em saliva, ele fala em... Enfim.
o Carpinejar, tomei essa liberdade, enfim, estava falando, e o Carpinejar disse, olha, nós somos amigos, mas você me manda o livro, eu vou ler dentro de um tempo legal, se eu me contagiar com o livro, eu faço a orelha. Caso contrário, eu não faço, ok? Nossa amizade continua, nossa parceria continua. Eu falei, claro, totalmente, de preferência que seja assim, que o livro contagie, que seja realmente uma coisa honesta, porque a orelha não é um texto de elogios, né? A orelha é um texto contundente, sério sobre a síntese, digamos, da obra, ou por uma visão muito particular do autor, não necessariamente o estudo da obra, que isso é uma função do prefácio, mas a orelha tem precisa permear um pouquinho essa questão da obra, o que é a obra, ou mesmo pela visão muito particular do autor. Enfim, só para resumir esse ponto da orelha, o Carpinejar leu o livro, curtiu muito, e logo em seguida mandou uma orelha que eu acho fantástica, né, porque não existe elogio nenhum, existe ali um texto sobre a obra, sobre os pontos principais da obra. Carpinejar não é um escritor desavisado, muito pelo contrário, é um homem atento com tudo que acontece, e ele não faria isso, ele tratou do que deve ser tratado numa orelha com relação a uma obra de qualidade, né, que logo em seguida ela foi reconhecida assim, não é? Deixa eu puxar um pouquinho só aqui do que diz a orelha do livro. Então, só a abertura. O músico e compositor Reinaldo Bessa guardou a infância no quarto até onde deu. Agora explodiu pelas janelas e portas. Outros barulhos é um baú que transbordou. Quando os mortos e vivos se embaralham na linguagem, lembranças são confundidas com premonições, vozes com cheiros. Ou ele publicava esse livro ou ficava louco. Não tinha escolha. É uma fartura de vida, um armazém de fiados, armário de brinquedos extintos, que todo leitor vai se exuberar. E aí eu vou só aproveitar aqui, me empolguei. Tem um texto seu no novo livro, Entre os Dentes, que corrobora um pouco essa questão das memórias, que diz: as lembranças pesam mais que o corpo, procuram ocupar o espaço do corpo, pesam mais que um avião, mais que todo o aeroporto. As lembranças possuem luz própria e brilham ainda mais no escuro. Então, essa questão da memória, da lembrança, essa mistura de passado com o futuro, como você explicou até no começo, está permeando toda a sua obra. Eu, até lendo esse trecho, acho que fica muito claro, assim como o Fabrício Carpinejar, lendo a orelha do livro também. Não sei se a gente pode dizer assim, eu não sou o especialista aqui em literatura, mas eu vejo que existe a prosa poética, né? Quer dizer, tudo que você escreve tem poesia dessa, né? E, ao mesmo tempo, essa poesia que a gente acompanha com começo, meio e fim, com uma leitura que a gente entende ou se coloca, a gente se percebe naquele texto. Então, não sei se prosa poética pode ser o termo para definir a sua literatura, mas é como eu recebo aqui como leitor, né? E, bom, só também aproveitar uma paradinha para a gente agradecer. Irineu Simonetti está aqui, Vivian Sechim, espero que eu tenha acertado, a Valquíria Brito, Tânia Silveira, Lídia Rafaela Santos, o Brito, está aqui como Brito Prodi, você deve saber. É o senhor Ricardo Brito, amigo Ricardo Brito, carioca da Gema. Brito, um abraço, meu querido. Sandro Dornelles, Acida Torlai. É um marreco. Dornelles é um marreco. Helena, tá todo mundo aqui. Marcos Maia, o Marcos Maia falou que tá curtindo com uma boa gelada. Já tá fazendo patrocínio aí, promovendo. É a Terral, né, Maia? É a Terral, né? Tá enchendo de inveja. Mais tarde eu vou tomar um vinhozinho, meu vinho sagrado, né? Mas acho que a gente pode aproveitar e também já fazer aqui, como o Marcos Maia está presente, vamos marcar presença na campanha dele. O Marcos Maia está preparando aí um livro também e as pessoas podem apoiar. Então, procurem por Marcos Maia e se quiser colocar aí, Marcos, nos comentários também no YouTube para as pessoas como chegar à sua campanha aí do livro, também aproveita. Bom, Marcos Maia, depois a gente retoma o ponto. O Marcos Maia é um grande músico, é um grande escritor. Eu já tive o privilégio de fazer um prefácio de um livro dele, né? Um prefácio que eu gostei muito, um livro que eu gostei muito, tive muitos vislumbres com esse livro, né? Então, valeu, Marcão, obrigado aí, cara, pela presença, viu? A gente se fala depois. Fica aí, cara, tá bom? Tem muita coisa boa ainda.
O Rubens Lima também está chegando aqui para mandar um abraço, Bessa, parabenizando a live. Fala, meu querido Rubens, você é ponta firme também, né? Tá aí, obrigado, cara, viu? Abração grande. E eles estão, mesmo que em Abud, pensamento, eles... eu só queria retomar o lance da Uhum. prosa poética, que eu acho Ah, ok, interessante. vai lá. Você falou assim, um escritor francês chamado Charles Baudelaire disse uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre peguei como mote para a minha vida, que é: seja poético até na prosa. Inclusive, o prosa poética, que é um gênero limítrofe, né, entre a poesia e a prosa, foi praticamente aí difundida ou criada por Charles Baudelaire e propagada no Brasil por Mário Quintana, um poeta brasileiro de extrema qualidade e que fez traduções de Charles Baudelaire e percebeu isso e difundiu no Brasil. Não só ele, vários outros. Né? Nós temos aí Charles Baudelaire, Rimbaud e Charles Baudelaire como os criadores ali da poesia moderna e tal, com essa prosa poética, mas geralmente atribuem a Rimbaud, né? Arthur Rimbaud. Mas Baudelaire contribuiu muito. Baudelaire começou com essa coisa do pensamento moderno, essa coisa da poesia moderna, a prosa poética, que sim, você está certo, é um gênero limítrofe entre a poesia e a prosa, ele existe, e eu não faço nada que não tenha conotação poética. Se for fofoca, se eu for escrever sobre fofoca no Facebook, essa fofoca tem que ter uma conotação poética, tem que ter poesia, porque senão não há motivo de escrever sobre isso em lugar nenhum. Eu sou poeta, alguns poetas podem não acreditar, mas eu sou poeta todo o tempo. Quando estou almoçando, estou pensando em poesia, quando estou jantando, estou pensando... É uma coisa de louco, às vezes dá vontade até de parar, mas não dá, porque é o que me sustenta, é o que me dá suporte, é o que me mantém firme, de costas para o futuro e de frente para o passado. Muito bem. Bessa, a gente falou como adquirir o livro, né? Eu até coloquei o endereço do site para quem quiser. E se a pessoa adquirir o livro, como é que faz para ter a dedicatória, já que agora a gente não tem o lançamento ao vivo nesse momento? Existe essa possibilidade? Olha, se as pessoas entrarem no meu site, que você mostrou aí, nesse endereço, e solicitarem um livro pelo contato de e-mail, que tem o meu e-mail lá, eu, obviamente, vou enviar vou entrar em contato com a editora, vou pegar o título, vou enviar com autógrafo, né, autografado e tal. Mas se as pessoas pedirem diretamente no site da editora, a editora tem um pessoal que se encarrega, não necessariamente o Tônio e o Gosmo, o pessoal que se encarrega de enviar esses livros aos compradores, como faz qualquer outra editora, né, enfim. Mas a gente dá um jeito, e se alguém fizer questão de ser autografado, eu quero autografado, óbvio que nós vamos correr atrás disso. Certo? Isso é um ponto que eu acho que vale a pena ser ressaltado. Abud, eu só não quero esquecer de falar um pouco mais sobre esse livro, né, alguns pontos que ficaram aí soltos sobre na última A Noite Além de Escura. São tantos livros que até eu, às vezes, me perco. Tá certo? Depois você retoma. Perfeito. Vamos falar mais do livro. Antes de falar desse livro especificamente, é curioso que você tem toda uma trajetória com a música e muita luta, muita batalha, muitas conquistas também. E, de repente, em 2008, você lança o seu primeiro livro, e esse primeiro livro já ganha um prêmio que é o mais importante, acredito eu, aqui da nossa literatura, o Jabuti de Poesia, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi receber esse prêmio e outros que você conquistou ao longo da carreira. Aí, no caso, Outros Barulhos foi o primeiro livro premiado já de cara, né, Bessa? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também. Eu penso que todo escritor, ele sabe que ele escreve algo de qualidade, né? Ele sabe, por isso ele permanece escrevendo, né? Como que pode um escritor que não tem noção do que escreve e mantenha-se escrevendo? Ou seja, não escreve algo de qualidade? Eu aconselho que não faça isso, né? Que perceba, que reflita sobre o que escreve e saiba o que realmente está fazendo para seguir ou desistir. Eu costumo dizer, eu vou responder sua pergunta, mas aqui é importante falar sobre uma coisa. Nas minhas oficinas de escrita, de criação literária, muitas vezes eu não digo que eu formo escritores, não, eu formo leitores. A ideia das oficinas é formar leitores melhores. Para aí sim, se ele tiver essa questão do auxílio
também da genética, nessa questão da sensibilidade, da observação, se ele tiver dedicação à leitura, se ele tiver uma experiência bacana, seja jovem, ou seja, enfim, com mais idade, não importa, a experiência, ele vai ter um reflexo bacana e vai continuar escrevendo. Eu só não aconselho que você... Então, leitores melhores acabam, né, decidindo sendo escritores melhores, né? Então, o escritor sempre sabe, né, que escreve, que faz algo significativo, mas ele não sabe que vai ganhar prêmios. Os prêmios, eles são vislumbres, são sustos maravilhosos que você vai tendo no percurso do tempo, né? Tem uma história engraçada do Lobo Antunes, é um escritor português que eu gosto muito, autor de inúmeros livros que eu já li e reli. Os Cus de Judas, por exemplo, é um clássico sobre a independência de Angola, né? Enfim, e ele já ganhou todos os prêmios possíveis, acho que está faltando só o Nobel, e um dia isso está na mídia, ligaram para ele do prêmio Juan Rulfo, né? Juan Rulfo, e disse: ô, Lobo Antunes, você acabou de ganhar um prêmio, né? O Juan Rulfo e tal. Ele disse: quanto é? Estava no Viva Voz, assim. Ele já estava tão acostumado, né? E ele não sabia que ia ganhar todos esses prêmios, né? O Camilo José Cela, por exemplo, o escritor espanhol, ele tem um texto que ele reclama que todo mundo elogia a minha escrita, mas eu não ganhei nenhum prêmio, né? E aí depois ele ia ganhar o Nobel, né, na década de 70 e tal. Ou seja, os prêmios, se você faz um trabalho contínuo, de qualidade, você acaba ganhando, né? Você acaba conquistando esses prêmios. Enfim, é um processo que pode ser que sim, pode ser que não, mas é injusto, né, para alguns escritores que realmente têm um texto de qualidade. E eu não esperava nunca ganhar o prêmio Jabuti. Imagina, eu nunca esperava, né, estar entre os ganhadores, estar entre os finalistas, que já era já é uma lista significativa, né? Estar entre os 10 finalistas do prêmio Jabuti e depois ser um dos vencedores, né? Não esperava, enfim, mas foi um vislumbre. Isso mudou a trajetória, né, o direcionamento, a rota da minha vida, da minha rotina, minha vida como escritor. Depois vieram outros, né, como, por exemplo, em 2014, o prêmio da União Brasileira dos Escritores, da UBE do Rio de Janeiro. É um prêmio que aconteceu no Rio de Janeiro, mas é um prêmio internacional. Por quê? Porque foi só entre a comunidade lusófona, ou seja, os países que falam e escrevem em língua portuguesa. Então, foram vários países, vários concorrentes, e eu também fui um dos contemplados nesse prêmio internacional. Fora finalista de menções honrosas, está tudo ali no site. Né? Vários prêmios. Bessa, voltando ao livro um pouquinho, eu queria que... Você sabe quantos contos tem o livro, assim, de bate-pronto? 17 contos. 17 contos breves, com exceção do último conto, que tem aí 10, 15 páginas, mas também não é muito longo para um conto realmente longo. São contos breves, de uma lauda ou duas, 1,5, e esse último, que chama-se Quase um Romance, ele tem 15 páginas, mas são 17 contos breves, em tese. Você conseguiria, assim, escolher uns 3 contos para comentar sobre eles, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre o que o livro fala? Pode ser até começar até pelo fim, talvez, o quase romance que você citou agora? O quase romance, ele é quase romance, primeiro porque o casal, os dois personagens do romance, eles não conseguem continuar o romance, porque há uma ruptura, inclusive violenta. Não é spoiler isso, porque isso já está no começo, e não é o ponto principal da narrativa, mas um casal ali, um casal de personagem ali, ele não consegue continuar um romance, é um casal adolescente, porque é uma ruptura violenta. Então é quase um romance por isso, e também é quase um romance porque eu, entre aspas, brinco um pouco com a questão do gênero, né? O gênero romance. O gênero romance, ele é um conto, então o conto ele tem uma técnica de construção diferente, ele tem ali um conflito e poucos personagens, né? Vivendo cada um em torno desse conflito, né? E nesse conto, ele tem muitos personagens, ele tem mais personagens, não sei, enfim, 6, 7 personagens, eles aparecem rapidamente, e tem um conflito, e provavelmente tem um tema, porque é sobre a amizade, então resvala um pouco na questão do romance, na técnica de construção do romance, porque trabalha com um tema. Então, eu fiz uma confusão entre os gêneros... Conto e romance...
Ali, por isso quase um romance, né? Isso é importante porque entender essa questão da construção dos gêneros literários, porque, Abud, há uma confusão muito grande com isso, inclusive escritores iniciantes, sim, mas às vezes até alguns estabelecidos, que saber a técnica de construção do gênero literário que você está escrevendo é muito importante. Isso, eu queria falar um pouco sobre isso se tiver tempo, mas eu queria citar aqui, essa questão. Você pediu o lance dos contos, né? Mais uns 2 contos que você Não, pudesse e aí falar sobre eles? tem esse que você já abriu com a leitura, que a gente vai ouvir no final na íntegra, né? Que é o Goteiras. É o conto mais breve do livro, da obra. Ele tem meia lauda, se eu não me engano. É breve, mas é um conto denso, um conto poético. Fala de um momento em que eu estava entrando na adolescência e que procurava, assim como qualquer adolescente, fugir do mundo em que você habita, negar o mundo em que você habita, mas uma visão muito peculiar de um adolescente já inquieto, né, já buscando aí a sua cabana, né, a sua cabana de... Qual é o nome desse, Bessa? Esse é o Goteiras. Eu vou ver a Tá. página aqui. Você quer que a gente solte agora ou deixa para o final? Deixa eu só falar do outro conto e citar um Tá. trecho do livro. Maravilha. Então, no final, a gente roda aqui. No começo, a gente teve vários problemas técnicos, né? Porque é a primeira live da vida, e a primeira live, como mediador, apresentador, uma estreia, sempre tem novidades. Isso é bom também, isso é poético também, porque faz com que o nosso coração pulse. E os bastidores a gente não revela, né, Bessa? Não, Abud, se você citou uma frase que eu achei fundamental, assim, se não der errado, tudo pode dar certo. É isso. Então, eu acho que essa frase representa muito esse momento de isolamento social, de pandemia que nós estamos vivendo, esse momento que não é inédito, mas é atípico, né? Não convivemos todos os dias com isso, vamos ter que conviver aí com um vírus, vamos ter que fazer uma barganha, digamos assim, se é que é possível, meio que em torno do indizível, enfim. Mas essa frase que você citou é fundamental. Se nada der errado, tudo pode dar certo. Né? Só dando crédito, essa frase uma vez eu vi numa peça dos Parlapatões. E a frase é: se nada der errado, tudo pode dar certo. Não significa que vai dar certo. Está dando e vai dar mais. A gente vai sair dessa. Eu comentava com o Marcos Maia agora, não sei se ele está ainda aí, que dessas questões como é hilário algumas vezes, algumas lives. Essa é a minha primeira live, minha live. Mas eu fiz algumas outras para faculdade, para alunos, para editoras, para a Feira do Livro e tal. Essa é a minha, o lançamento do meu livro. Então, é a minha primeira também. Então, nesse momento, nós estamos... É a nossa primeira vez, Bessa, depois de tanto tempo. O Goteiras é o conto 71, a página 71, Goteiras, né? Muito bem. A eu acho que Elizabeth também está mandando um alô, tá? Só para dar o crédito a todo mundo que está chegando. A Elizabeth Ferreira Cavalcante está mandando um alô e um abraço para você, Bessa. Mas vai lá. O Goteiras a gente vai ouvir no final. Você falou um pouquinho dele, essa questão da adolescência, que a gente quer meio que fugir um pouco daquele momento, né? Isso, e aí o adolescente sobe lá na laje e procura a resposta nas estrelas, né? O conto, ele realmente ao mesmo tempo em que transita pela questão da poesia, poesia, filosofia ali, metafísica, questionamentos, as questões essenciais. É um conto muito curto, mas que tem ali as 4 questões básicas existenciais aí, né? Para onde vou, o que sou, né? De onde vim, o que serei, enfim. Basicamente é isso, né? Aquilo que nós falávamos sobre poesia, né? Sobre fazer tudo que remeta à poesia, né? E esse a gente vai ouvir depois. Abud, deixa eu falar um negócio. Sobre esse livro, não posso deixar de falar da Beatriz Helena Ramos Amaral, que ela fez a orelha, uma orelha linda, uma orelha também, como eu falava, da orelha do Fabrício Carpinejar, uma orelha embasada, um texto de alguém que conhece o métier, conhece o ofício, conhece o mercado do livro, conhece literatura, uma orelha que trata da obra somente, não dessa questão de, né, reconhecendo o que o autor fez realmente. Ela é escritora, já lançou vários livros, é premiada no Brasil
e no exterior, é mestre em literatura e crítica literária, né? Então, assim, uma pessoa que, como eu falava, que entende do ofício, entende do universo. É isso que eu falo, a orelha é importante. Eu falo para os alunos em minhas oficinas de criação literária, eu falo para os alunos quando eles me mostram o livro deles, antes de fazer a minha oficina, obviamente, eles me mostram a orelha de um amigo dizendo, mas que maravilha, porque ele é meu amigo. Orelha não é isso, gente, orelha é outra coisa. Né? Orelha é um pequeno estudo, digamos aí, de forma sucinta sobre a obra, de forma séria, de forma embasada, precisa ler e reler a obra, precisa ser um leitor, o primeiro leitor da obra, digamos, ou o segundo que seja, mas precisa conhecer. Tá certo? Então, eu queria citar a Beatriz Helena Ramos Amaral, grande escritora, né, poeta, que conhece muito e que fez a orelha e que eu sou muito grato, não só pela empreitada comigo, mas também pela qualidade do texto, né? Bessa, você me lembrou, hoje as pessoas estão usando até em marketing esse termo, a escutatória, né? Hoje virou moda, mas escutatória, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso foi o Rubem Alves, educador, escritor, e o Rubem Alves dizia que a gente tem muito curso de oratória, mas que a gente precisaria ter isso há mais de década, ele falou, né? A gente precisaria ter o curso de escutatória para a humanidade ser melhor. E o que você disse sobre a orelha do livro, a orelha lembrou escutatória para mim, e tem um pouco disso, né? Quer dizer, a gente tem que ler muito, ouvir muito o livro para depois dar voz na orelha a o que ele traz. Não adianta só ser um bom orador, escrever um bom texto elogiando, né, o livro. Então é um pouco, me lembrou um pouco essa questão do Rubem Alves e nesse momento a escutatória faz toda a diferença, né? Quer dizer, eu acho que é bem importante o que você disse, quer dizer, cada livro seu tem essa preocupação, quem escreve a orelha realmente se aprofunda no que o livro traz, escuta o que ele diz para depois falar para as pessoas. Muito bacana. Eu queria, você falou de 2 contos, eu vou propor um aqui, mas depois se você tiver outro, eu estava, antes da gente conversar, não li o livro inteiro ainda, mas peguei, me emocionei bastante com alguns contos, já que eu consegui ler, né? E eu estava lendo tudo de novo, e aí me lembrei de mais uma vez do Caetano, né? Acho que é do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, no Tudo de Novo, você traz uma situação, quer dizer, você narra uma situação bastante comum, forte, dolorosa, mas que tem a sua delícia também. Tem essa, me lembrou também um filme que eu assisti há pouco tempo e que vem de um livro que é A Vida Invisível de Eurídice. O livro é o filme é A Vida Invisível, né? Da Marta Batalha, o livro. E que tem toda essa questão de algo que causa muita dor, porque a sociedade talvez não entenda a humanidade, enfim, em cada momento, mas ao mesmo tempo a gente vive aquela dor porque sabe a delícia que vai gerar novamente tudo de novo. Então, não sei se eu falei demais, se é um pouco isso, mas eu estava bastante emocionado e fazendo esses links com A Vida Invisível, que eu acho que é um filme fantástico também, e o livro da Marta Batalha. E a música do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. São associações felizes que você fez aí, que eu curto demais. Abud, sobre esse conto, já que você falou, tem sim essa questão da preocupação, dessa relação da dor com o desafio, por mais que doa, eu vou ao encontro dela, porque existe uma recompensa, digamos, uma recompensa dolorida, em que seja como quiser. O conto trata disso sim, o conto, mas antes de qualquer coisa foi um exercício da linguagem. Talvez seja o conto em que eu faço um exercício mesmo com a linguagem, uma proposta de trabalhar a linguagem. Primeiramente, eu quis fazer num ritmo de um gozo, né? De um orgasmo, o conto. Então, existe um jorro, porque trata disso. São 2 adolescentes ali que se encontram no escuro, né? Isso é um ponto. E eu quis, nesse jorro, né, em que vai... E para isso o quê? Para isso eu preciso trabalhar com uma palavra, com um verbo, com uma palavra, com palavras, sentenças curtas, para no final do descanso do gozo, do relaxamento, do apogeu, ou seja, da queda, do descanso, as palavras, as orações, elas ficam mais extensas, porque aí vem a questão do tempo que o leitor tem para ler, que tem a ver mais com o descanso, né? Então, esse conto,
Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente, porque vale a pena. Enquanto você procura, se você puder ler até um trechinho que elucide isso que você citou, né, das palavras criando um ritmo, antes de você citar, também mencionar aqui a Carmen Queiroz, que diz que está no trânsito, está por aqui e está mandando um abraço, parabenizando. E a Milena Helena depois pergunta, a gente guarda a pergunta para depois, qual ordem que você indica para a leitura dos seus livros apaixonantes? Mas vamos deixar essa pergunta, a gente retoma lá no final. Se as pessoas quiserem fazer outras perguntas, a gente pode trazer depois um pouquinho também. Mas você pode ler um trechinho ou elucidar como que se constrói esse ritmo? Tá, é um trabalho com a linguagem. Tem tudo isso que você falou, a questão da semântica, do significado, do sentido, do que se passa ali. Não é spoiler, porque eu costumo dizer que não existe spoiler na grande literatura. Mas a sua literatura é grande? É sim, porque se não fosse, eu não estaria escrevendo, eu não continuaria escrevendo. Então, eu acredito nela, né? Faço isso porque acredito no que faço. Então, não existe spoiler. Você pode ler, por exemplo, Ana Karenina, você pode ler A Morte de Ivan Illich, você pode ler A Divina Comédia, você pode ler A Comédia Humana, você pode ler Don Quixote, você pode ler o que for da grande literatura, você não vai lembrar do final do livro, porque não é o ponto principal, o final, e o livro terminou, entendeu? Não é isso. Esses livros nunca terminam, porque esses livros são grandiosos, esses livros permeiam todo o tempo, porque são grandiosos, eles não têm fim. Eles são labirínticos, eles são espirais. Você entra e não sabe mais por onde ir. É mais ou menos uma raiuela, um jogo da amarelinha do Cortázar, em que você entra e não sabe mais como fazer, não sabe mais para onde ir, tem que escolher rotas. Então, esse conto, ele trata de, como eu falei, de spoiler, de um casal de adolescentes que se encontram no escurinho, né? Ali, isso já está no começo do conto, e que começa a namorar e que existe um preço para isso. Aí você vai ter que ler, porque não vou contar, não o spoiler, mas o que acontece realmente no conto. E eu quis fazer o conto com essa coisa da linguagem num ritmo de um gozo, de um orgasmo do adolescente, do casal adolescente. Até chegar no ponto em que há um relaxamento, há o descanso, o prazer, e as palavras, as orações tornam-se mais extensas. No entanto, no começo do gozo, a coisa é intensa, é como o Big Bang do orgasmo, em que as palavras se misturam. Então é assim, tudo de novo. A noitinha na esquina, apertadinha, coração pulando, borboletas no estômago, coxas tremendo, respiração doída, doida, cheiro, saliva, suor. Mãos, nas costas, na boca, na nuca, nas coxas, lá, pressa, lerdeza, vida e morte, desassossego, unhas, dorzinha, delícia, volumes líquidos, olho no olho, olho na rua, dedo no olho na rua, gente indo e vindo, olhando, vendo, medo e desejo. Dedo metade todo tira, põe, poros, calor, vontade, ai como é doce, ai como arde, chave na fechadura, fechadura na chave, nheque, nheque, confusa, boca na boca, língua na língua, olho no olho, dedos nos botões, abrindo, amassando a roupinha que mamãe passou, todinha, pega, pega, aqui não, aqui sim, meu Deus, como é bom, podia ser ruim, ui, ai, de viés, na pontinha dos pés, felicidade, mais e mais, resfolegar na orelha, no pescoço, mordendo, que maldade, um oceano abaixo, uma guerra acima, um precipício, uma fome, uma coisa sem nome, mãos nos seios, nas costas, nas coxas, na boca, mãos pelo corpo todo. Quantas ele tem? Mais, quero mais, palpitações, já vem, boca na boca, olho na rua, língua na língua, olha a rua, cuidado, olho da rua, lábios nos lábios, boca cheia que nunca enche, vazio que nunca vaza, paradinha, mexe, pavio que nunca apaga, deixa, veja isso, é sede que nunca acaba, afaga, tão novinha e tão, dedos nos dedos, dedos nos olhos, noutros tantos, língua dos lábios, lábios na língua, míngua, lânguida, olho no olho, também na rua, olha a rua, cuspe no cuspe, mãos que não param, olho a rua, nésperas em pelo, peles, pelos, apelos, esperas, demoras, paredes, espora, para, olha, vixe, só metade do conto. E aí, veja o ritmo, o leitor não para, não existe respiro, não existe pausa, porque não existe pausa, respiro no gozo, o gozo vem e vai, até o ponto em que ele atinge o clímax, né? Aí tem um ponto de virada que só quem pegar e ler inteiro vai saber,
E essa é a parte da delícia, depois vem a dor, a delícia de novo, e tudo de novo, e assim vai, e por aí afora. Bessa, a Milena Helena então pergunta qual a ordem que você indica para a leitura de seus livros apaixonantes. Você consegue respondê-la? A ordem que lhe der na veia, a ordem que você imaginar, a ordem que você quiser. Eu sou mais, digamos, trabalho mais com a poesia, que seja a prosa poética, mas tenho mais livros de poesia. Meu primeiro livro foi de poesia, meu primeiro prêmio foi para um livro de poesia. Não gosto de chamar prêmio, eu gosto de chamar de reconhecimento, eu acho que essa é a palavra mais certa, né? Então, se tiver que dar um conselho, que leia, eu comece lendo as poesias, né? Que não são calhamaços, né? São poemas, são poesias intensas, mas que não são calhamaços. Eu acho que pela poesia é interessante, depois passo para os contos. É isso que eu aconselho para os alunos nas minhas oficinas de criação literária, em minhas aulas de literatura, de escrita. Eu digo, olha, comece por um poema de um poeta que você goste, procure um poeta que você goste, descubra. Não procure poetas mais difíceis como As Flores do Mal, de um Charles Baudelaire. Procure poemas, procure um Mário Quintana, procure um Manuel de Barros, que são poemas que têm muito a ver com a vida ali. Depois parta para os contos, para os meus contos, e depois se debruce aí do romance, que é um mergulho, eu costumo dizer que é um mergulho de escafandro, né? O Leminski usou essa expressão, né? O romance é um mergulho de escafandro, né? Um mergulho profundo, um mergulho com aparelho, aqueles escafandro mesmo, né? O aparelho, a roupagem antiga do mergulhador. Então, essa seria a ordem, ou esse seria o caos. Bessa, ninguém está perguntando sobre o sorteio, então acho que a gente podia passar direto por isso, né? Ninguém me lembrou que vai ter sorteio. Então vamos deixar para lá? Acho que podemos... foi só para segurar a audiência, não vai ter sorteio não é isso? Pessoal, muita coisa foi dita, bem lembrado, Abud, acho que precisava já falar um pouco do sorteio. Muita coisa já foi dita aqui, datas, livros, coisas, e serão 3 perguntas. E eu posso falar um pouco sobre o operacional do sorteio, Abud, como que é? Claro. Eu vou lançar mais para frente, não agora, porque a gente tem mais um papinho aí, um tempo de papinho. Mais para frente eu vou lançar as 3 perguntas. Abud, se você quiser, você pode lançar uma também, tá? Fica à vontade aí. Mas vocês podem pesquisar na internet, tranquilo, sem problema nenhum. Podem googar aí à vontade, baseado na pergunta, que é sobre o que nós conversamos aqui. Só que vai ganhar aquele primeiro que postar nos comentários, aquele que colocar primeiro a resposta, certo? Já vai ser o vencedor. Vai estar o tempinho lá, né, os minutos segundos e minutos do post, né, do comentário, esse já ganha. Pode pesquisar, mas pode pesquisar à vontade aí, sem problema nenhum. Okay? E a pessoa que ganhar, você se compromete a mandar o livro com dedicatória? Sim. Aí a pessoa entra em contato aí, em um desses sites que a gente divulgou aqui, na Penalux, ou no meu, deixa o endereço completo ali bonitinho, e aí eu já pego os livros, autografo, e sim, com esses 3, eu me comprometo plenamente, porque é aqui, né? Um dos livros vai ser o Outros Barulhos, é isso? Abud, você é sempre muito organizado, aí por isso que eu gosto de você. São 3 livros, você tem quais são? Por isso que eu sou apaixonado por você, você que é meu irmão mais velho, eu costumo dizer isso, meu irmão mais velho. É a poesia. Primeiro livro, Outros Barulhos, poemas, 2009, Prêmio Jabuti, 2008, 2009 é o Prêmio Jabuti, lançado pela editora Anome Livros. Eu vou mostrar aqui, sem estar de ponta cabeça, a emoção do escritor. Estava de ponta cabeça? Tá bom. Outros Barulhos, tudo bem, olha aqui. Olha, aí o segundo... O segundo é Outros Barulhos também, só que a segunda edição do Outros Barulhos já vem com o sinalzinho aqui do Jabuti, né? Aqui em algum lugar. Lançado essa reedição de 2019, né? Também esse está no sorteio, tá? Da Cotter Editorial. Segunda edição do Outros Barulhos, aquele primeiro que eu acabei de mostrar. E o terceiro, obviamente, sorteado é o novo, o livro do lançamento, A Noite Além de Escura, Contos, um livro que nem está no mercado ainda, está saindo, está chegando. Também, 3 livros, 3 perguntas, 3 livros, tá? Autografados. Para aqueles que
conseguiram nos aturar aqui, né? Eu e o Marcelo, conseguiram permanecer online, né? E vão voltar para o sorteio. E para provar que somos irmãos, e que eu sou o irmão mais velho, eu sou Marcelo Abud e Reinaldo Rocha Bessa. Reinaldo Rocha Bessa, Marcelo Abud. Somos irmãos de poesia, somos irmãos da vida. Inclusive, temos música composta juntos, está no Spotify, para minha grande emoção. Nós temos a música Devastador, no som da cabeça do elefante, que agora está com efeitos aqui, misturando as obras, olha só. Muito bem. Reinaldo Bessa, nós estamos com 1h10 de live. A audiência aqui está aguçada, segundo Carmen Queiroz. Ela quer saber como que ela vai passar para pegar um exemplar. A Valquíria Brito está dizendo que adora um game. Enfim, o que nós fazemos? Vamos para o sorteio? Você quer falar um pouco mais sobre algum aspecto que faltou a gente conversar? Você quer tocar uma música, cantar a capela? Acho que isso é uma coisa... Eu vou permanecer, não me preparei espiritualmente. Hoje é o escritor, nós vamos preparar uma outra live, vamos fazer que nem fizeram com o Caetano Veloso, criar expectativa. Bessa, por favor, toca um violãozinho pra gente um dia, tal, até chegar em 3 milhões de pedidos. Quando chegar, a gente faz a live da música. Combinado? 3 milhões? A nossa meta? Beleza? Combinado, então comecem combinado. A divulgar. Eu acho que só no trecho aqui que você, no roteiro, você pediu, você achou pertinente, significativo, citar essa questão do gênero literário, o romance, ou quase romance. Isso. Não sei se eu falei isso, eu acho que eu não falei sobre isso, abordei isso ou não. Falou, mas talvez até para quem está acompanhando e tem essa curiosidade um pouco do gênero literário, né? Você falou na resposta sobre o quase romance, você falou um pouquinho da questão da estrutura do conto, né? E por que ele é um quase romance. Mas acho que a gente pode destacar como algo à parte o que caracteriza um romance, e você tem um romance escrito, até pode falar um pouco da diferença de escrever contos e escrever esse romance que você já publicou e lançou também. Eu acho interessante porque existem alunos aqui, né? Já sei que tem alunos das minhas oficinas, das minhas aulas, enfim, de criação literária, que está sempre atento com essa questão sobre os gêneros literários, né? E o que existe, na verdade, tanto em escritores iniciantes, muito iniciantes, quanto escritores estabelecidos, mesmo estabelecidos, que dizem que escrevem romances quando, na verdade, escreveram novela, né? Novela. O romance é um gênero que, não vou dizer extinção, porque extinção é uma palavra muito pesada para isso, mas desaparecido, digamos, um pouco desaparecido. Por quê? Porque as pessoas escrevem muita novela, né? Isso não só pela questão do desconhecimento da sua técnica de construção, da sua estrutura, o que determina, o que configura uma novela, o que configura um conto, o que configura um romance, são técnicas de construção diferentes. Eles se diferenciam pelas técnicas de construção. Cada uma possui a sua. O conto possui, a novela possui outra, o conto possui outra. Mas, muitas vezes, o escritor estabelecido não diz que escreveu uma novela, porque novela perdeu um pouco o sentido, o significado no tempo. Quando você fala escrevi uma novela, as pessoas remetem logo à novela de TV, né? Enfim, novela de algumas redes aí conhecidas, e que, na verdade, foi ao contrário. A novela ela veio do folhetim, ela veio da novela do livro. Foi ao contrário, não foi... A novela não veio por livro, da TV por livro, não, foi do livro para a TV. Então, alguns escritores não gostam de dizer que escreveram novela. Também tem isso. É uma palavra confusa. Inclusive, mas muita gente acha... Só um detalhe que me chamou a atenção, eu fui produzir um áudio recentemente sobre Campo Geral do Guimarães Rosa, e ali vem o termo novela. São novelas escritas no livro... O Campo Geral está dentro... Acho que Campo Geral é o livro, né? São 2 novelas. Ou é uma novela dentro de outro livro, agora não me lembro. Mas me chamou a atenção, né? Guimarães Rosa, e de repente esse termo novela associado justamente ao folhetim, à história do Campo Geral, do Miguelin, que é tão conhecida, ligada a Guimarães Rosa, né? Mas desculpa, então só para trazer um exemplo prático que me surpreendeu também nessa questão do romance e da novela.
Pois é, e inclusive o folhetim, ele vem das crônicas, né, do começo das crônicas, que era associado à história, né, as crônicas com relação à história, fatos históricos, que foi se modificando até chegar no Brasil, que virou esse gênero de bermuda, digamos assim, esse trecho mais descontraído, que acabou indo para os jornais, enfim, como folhetim, que deu origem à novela. São episódios, né, contínuos, episódios seguidos, que alguns livros foram feitos assim. O próprio Don Quixote, de Miguel de Cervantes, foi feito por partes, né? Alguns romances do Machado de Assis também foram feitos assim, foram feitos por partes. Eles iam fazer... Depois é que passou para livro, né, e virou uma obra condensada ali, completa. Mas a questão é o seguinte, a questão é que a novela, diferentemente do romance, trabalha com um conflito, um núcleo, poucos personagens, e esses personagens vivendo em torno desse conflito. Isso seria a novela, né? Poucos personagens, quantos, Reinaldo? Sei lá, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, por aí. Esse pouco é muito de como você vai trabalhar esses personagens, como você vai resolver esses personagens no texto. Mas, em tese, é isso. Isso pode ser mudado? Claro que pode. Eu faço isso um pouco no Quase um Romance. Eu burlo um pouco isso, porque a literatura vive de reinvenções, de recriações, de reflexões, né, de refazer. Por isso as escolas, né, as vanguardas vão cedendo às outras, enfim, vão suprimindo as outras, enfim. E o romance trabalha com tema ou com temas, com vários personagens, cada personagem com o seu respectivo conflito, certo? Vivendo em torno desse tema, ou desses temas. Se você quiser um exemplo, Os 100 Anos de Solidão, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, é um romance. Por que é um romance? Porque trata do tema a solidão da América Latina, a solidão que permeia cada indivíduo, a situação de um povo, né, com a sua cultura, com seus hábitos, com seus costumes. Trata da solidão, a solidão em si, no maior sentido completo da palavra, a solidão da América Latina, geograficamente falando, culturalmente falando, tudo isso. Então, tema, ou temas, tem livros que tratam de vários temas. E, usando ainda o exemplo do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, ainda falando do gênero romance, tem vários personagens, vários. Quantos? Nem sei, não lembro, porque, inclusive, confunde. A gente fica confuso quais são os personagens. Por exemplo, se você pegar o David Copperfield, do Charles Dickens, tem, no mínimo, 50 personagens. 50 personagens. Certo? E cada personagem, porque o gênero romance permite, cada personagem vivendo em torno de um conflito particular em torno desse tema. Né? Então, o romance, a novela está entre o conto e o romance. A situação dele, o ponto, a posição dele, entre o conto e o romance. A novela está ali. Mas ela não é novela porque ela tem tantas páginas, porque ela não é tão extensa quanto... Não, isso não. Eles são diferentes porque as técnicas de construção de cada gênero literário possuem um jeito muito peculiar de ser. Entendeu? Um jeito muito peculiar de ser. Um conto. Definir conto e novela é muito mais complicado, por quê? Porque um conto tem um conflito, poucos personagens vivendo em torno desse conflito. A novela também. Só que a novela, a posição dela está entre o conto e o romance. Então, é sempre pano para manga conversar sobre gêneros literários. Até hoje a gente não consegue resolver essa questão plenamente, e até porque não existe, né, não existe por que resolver. O grande barato é a conversa sobre. Muito bom. E quem quiser conversar mais sobre gêneros literários, sobre a questão da escrita criativa, também deve acompanhar, eventualmente, mesmo nesse período, você tem feito oficinas, né? Você tem ministrado algumas aulas virtuais, enfim, e tal, e em breve deve ter turmas aí, a gente espera não demore tanto, mas enfim, isso é uma outra história que não está ao nosso alcance saber quando. Mas de toda forma, é outra faceta sua, né, Bessa? Falar sobre literatura, ensinar. Eu posso dizer que é outra paixão minha, assim, eu não consigo
me imaginar sem compartilhar todo esse vislumbre que eu tenho com a leitura. A leitura é algo fenomenal, a leitura é essencial, como diz Antônio Cândido, né? É um direito básico, assim como o sono, assim como a alimentação, como a moradia, a literatura é um direito básico. A leitura, a literatura, enfim. Então, eu, agora com a pandemia, com o isolamento social, passei a ministrar todas as aulas, inclusive tenho a minha oficina de criação literária particular, tenho a minha oficina que eu formo, de 3 em 3 meses eu formo uma turma de leitores melhores que aí vão decidir se querem escrever ou não, se são escritores ou não, se vão realmente abraçar essa carreira, que é muito difícil, né? Óbvio, não é fácil, vou dizer que é fácil. Vou começar agora no dia 12 de setembro, inclusive as inscrições já estão abertas, na Faculdade do SESI, vou começar um curso de extensão de 6 meses, de criação literária. Começa no dia 12 de setembro, agora virtual, pela plataforma do SESI, pela Teams, e vou até abril do ano que vem, do próximo ano, ministrando justamente isso que eu gosto muito de compartilhar, que é o conteúdo todo acima de autores, livros, literatura, leitura, essa coisa da leitura como elemento fundamental na formação do ser social, né? O ser pensante, o ser que reflete, o ser que age, o ser que é autor na sociedade. E esse curso da Faculdade de SESI, quem quiser, ainda tem como se inscrever? Você sabe como é que funciona, Bessa? Tem, as inscrições vão, inclusive até, acho que, eu não sei precisar, mas eu creio que até um pouco antes de começar a oficina. Isso está mais com a Faculdade do SESI, eu não sei muito dos trâmites disso, mas eu creio que vai até aí o dia 10, dia 11, sei lá, não posso precisar. Não confiem aqui no que eu estou falando, entrem lá, mas está aberto. É só entrar no site. faculdadesesi.edu.br. Eu não sei, tem lá as oficinas. Eu tô vendo aqui, né? Tem aqui. Você pode compartilhar, Budi? É a oficina de criação literária, não? É essa aí. Tá, deixa eu ver se a gente consegue. Se você mostrar só a capa não precisa nem entrar na oficina, basta mostrar que aí o pessoal já sabe que... Vê se é esse site mesmo. Esse aí mesmo. Esse aí Cursos de mesmo, tá, oficina de extensão. criação literária. Então, aqui em faculdadesesi.edu.br, clicando em cursos de extensão, a gente vai chegar nessa página e temos aqui a oficina de criação literária para quem tiver interesse em aprender mais. Olha lá, tá tudo ali. Até 8/9 inscrições. Hoje é dia 5, então até terça-feira. Tá vendo? Aí, informação de última hora. Breaking news. Olha muito só. Bom, muito bom. Não confie no que eu estou falando. Mas é isso mesmo. Agora eu sei. Muito bom. Então, quem tiver interesse está aí. Bessa, vamos instigar aqui o povo para saber como ganhar os livros. O Ricardo Silvestrin também chegando aqui na live. Um abraço para o Ricardo. Grande poeta Ricardo Silvestrin, obrigado pela presença. E, inclusive, Ricardo Silvestrin fez a orelha do meu romance, né? Inclusive, uma grande orelha também. Ricardo Silvestrin é um mestre do ofício da escrita, conhece muito esse métier e fez uma orelha fantástica, né, sobre o romance Na Última Luna, meu primeiro romance, um romance de estreia, né? Obrigado, Ricardo. Muito bom. E vamos, então, você lança uma pergunta, explica de novo, e agora vamos fazer uma pergunta para quem está acompanhando, quem ficou até agora na live, é o grande momento do sorteio. Antes de fazer o sorteio, Abud, sorteio é o seguinte, nesse livro, que eu esqueci de dizer, há uma charada também, né? Depois da leitura de todos os contos, há uma charada a ser decifrada, né? A isso sim eu não posso dizer, mas há uma charada. Existe um jogo no livro. Depois da leitura dos 17 contos, existe um ponto em que é preciso refletir para descobrir claro que é preciso dizer que há uma charada, então há uma charada. No jogo da amarelinha do Cortázar, há uma charada, né? Há um jogo ali, digamos, né? Mas nesse há algo que precisa, né, que pode ser decifrado com a leitura na íntegra de todos os 17 contos. Então, isso é importante, tá bom? Sobre o sorteio,
eu falei no início, são 3 perguntas, porque são 3 livros, a não ser que o Abud queira fazer uma. Eu quero fazer uma. Tá, então eu vou lançar. Quem acertar e ganhar um livro pode tentar de novo? Não. Aqui a Milena me fez uma pergunta aqui. Quem acertar e ganhar um livro pode tentar de novo? Não, é uma pergunta bem pertinente, né? Não vai ganhar um livro e depois. Não, né? Vamos diluir isso aí, vamos, né? Vamos deixar outras pessoas ganharem. Ganhou o seu livro, tá bom tamanho, boa leitura, não é isso? Agradeço e é isso. Então, vamos resolver isso, é importante. Agora, 3 perguntas, o Marcelo vai fazer uma, eu vou fazer 2. Sobre o quê? Sobre o que nós comentamos aqui. Vai ganhar o quê? O meu primeiro livro, Outros Barulhos, primeira edição. Segundo livro, pela Cotter Editorial, a reedição de Outros Barulhos. E o terceiro livro, que eu vou deixar por último, o livro novo, A Noite Além de Escura, o meu livro de contos. Quem, obviamente, acertar. Uma coisa importante, ao ser lançada a questão, a pergunta, podem acessar o Google. Só lembre-se, existe um tempo para acessar, para a página carregar, para você conseguir entender o conteúdo, para achar o que você procura, então você pode perder muito tempo. Então, o melhor seria arriscar. Certo? Então, fala essa primeira pergunta. Esquentando os tamborins. Tá, mas é aquela coisa. O primeiro que responder, ou a primeira que responder. Primeiro que responder, isso é importante, ok? Isso é importante. Eu estou de olho aqui nas mensagens. Você quer lançar a sua primeira? Você quer lançar a sua primeira ou quer que eu lance aqui? A minha é muito simples. Então vai lá, manda a sua. A gente diz que a gente falou em escutatória, atenção, falou em alguns pontos aí que as pessoas precisavam prestar, né, durante a conversa e pouco antes de anunciar pela segunda vez que nós faríamos o sorteio, eu te anunciei com o nome completo. Pelo menos 2 ou 3 vezes eu falei o seu nome completo. Então, a primeira pergunta é: Reinaldo Bessa, qual o nome completo do Bessa? Ou seja, além de Reinaldo Bessa, nós temos no meio uma pedra no meio do caminho. Qual é essa pedra? Reinaldo Bessa. Vamos lá. Quem responde primeiro? Vamos lá. Nome completo de Reinaldo Bessa. Falei que tem uma pedra no meio do caminho, hein? Vamos ver se as pessoas... Reinaldo, uma pedra no meio do caminho, Bessa. Tá difícil. Ninguém se arrisca. A Valquíria Brito acaba de ganhar Outros Barulhos, porque ela respondeu antes da Débora Isola, ela respondeu que é Reinaldo Rocha Bessa. Muito bem, muito bem. Olha, e não tinha no livro, hein, o seu nome completo. Essa era difícil. Muito bem, Valquíria, então... Seu livro está aqui, quer dizer, está lá com o Bessa. Esse daqui é meu, opa. Já levou outros meus. Vamos à segunda, agora é com você, Bessa. Tá, obrigado, Valquíria, obrigado, Débora, aí pela interação e tal. Eu falei sobre todos os meus livros, eu queria saber, quem pode me dizer qual foi o meu primeiro título pela editora Penalux? Muito bem, vamos ver quem prestou atenção. Primeiro título pela editora Penalux, a editora que está lançando o novo livro do Bessa. Vamos ver se alguém sabe qual foi o primeiro livro lançado pela editora Penalux do Reinaldo Bessa. Quem não souber pode ir lá no site que nós indicamos, né? Nos meus livros. Só vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver. Quem chega primeiro com a resposta. O site para quem quiser buscar os livros. Tá chegando ainda a resposta da primeira, Bessa. Tem um pouco de delay em algumas conexões, né? Então, mas vamos ver quem responde qual o primeiro livro do Bessa lançado pela editora Penalux. Dos livros que ele lançou, qual foi o primeiro que teve a parceria, a presença da editora Penalux? Eu vou colocar aqui a página dos livros para as pessoas também. Olha lá, então nós temos... Será que foi Outros Barulhos? Será que foi... Ih, já entreguei. Quem não sabia agora sabe. Não, já entreguei, já mostrei. Será que foi Na Última Lona? Agora quem pegou, pegou. Já demos a resposta, eu vou voltar lá, já deve ter... Posso passar para outra pergunta, e quem responder a primeira... Isso, tem um delay considerável, né? Delay, para quem não está acostumado com essa linguagem,
um tempo entre o que a gente está falando aqui no Zoom e o que as pessoas recebem no YouTube. Então, isso acaba fazendo com que a resposta chegue um tempo depois. Então, vamos fazer a terceira, e quem responder a segunda primeiro leva o segundo livro, quem responder a terceira primeiro leva o terceiro livro. Vamos confundir todo mundo com primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá, Bessa, a terceira pergunta. Eu não sou, boa parte da gente sabe aí, eu não sou de São Paulo, eu vivo há mais de 30 anos aqui, sim, minha carreira artística... Temos a segunda, vamos ver, você vai dizer se está certo. Antes de você continuar, outros barulhos? Pergunta Lídia, ou responde Lídia Rafaela Santos. Não. Outros barulhos, segunda versão, diz Débora Isola. Não. Emoção. Vamos lá. Então vamos à terceira pergunta. Enquanto isso, alguém vai chegar à resposta da segunda. A terceira pergunta é: eu vivo há mais de 30 anos em São Paulo, mas não sou daqui. Muita gente aí sabe que eu sou daqui. Eu sou de uma cidade de outro lugar do Brasil, de outra região do Brasil. Eu queria saber onde eu nasci. Você não sabe dessa? Hã? Perdeu sua identidade? Queria saber onde você nasceu? Vamos ver se alguém te lembra onde o Reinaldo Não quando, Bessa... entendeu? Não quando, mas onde eu nasci. Vamos ver se a gente tem... Bom, estou colocando aqui também a outra pergunta para quem não pegou. A Penalux já lançou outros livros do Bessa. Qual foi o primeiro deles? Já foram feitas as 3 perguntas. Vamos soltar a leitura do conto? Isso, vamos só repetir. Ó, a Débora Isola já matou a terceira, ganhou um novo livro, então, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, já temos a resposta da terceira. Falta a segunda. Vence a Débora, hein? Então, nós temos Valquíria Brito ganhou o primeiro livro, o Outros Barulhos, e a Débora Isola ganhou o terceiro. Nós temos aqui a capa do terceiro livro atrás de mim. Está representado. E falta a segunda pergunta: qual foi o primeiro título do Reinaldo Bessa lançado pela Penalux? Quer dizer, esse já é o terceiro pela Penalux? É o terceiro, você falou, não é isso, Bessa? Esse é o terceiro. Vamos ver se eu estou prestando atenção. É o terceiro. Então, antes desse, teve um romance, e antes do romance teve um primeiro livro anterior ao romance. Não atrapalha, Boja. Não atrapalha, não é assim. Antes desse teve um livro, não sei qual o gênero, e antes desse outro teve outro livro, entendeu? Entendi. Vamos ver se eu posso dar uma força aqui para as pessoas. Vamos ver aqui. Eu vou correr aqui a página dos livros. É que eu corri de trás para frente e confundi todo mundo, Bessa. Mas vamos lá. Então nós temos aqui A Noite Além de Escura, que é o mais novo. Em 2008 nós temos Outros Barulhos. Não estou falando das editoras, hein? Em 2018 tem Do Pássaro Voando ao Contrário, livro de poesias. Não sei de que editora. Algorobas Urbanas, né? Algorobas Urbanas, contos, em 2011. Na Última Lona, em 2015. Nós tivemos também Outros Barulhos, em 2019. E aí fica a pergunta, e tivemos o Cisco no Olho da Memória, em 2014. Qual foi, então, o primeiro lançamento? Pegadinha, hein? Tem que ver de trás para frente para chegar à resposta, quer dizer, de baixo para cima. Qual foi o primeiro editado pela Penalux antes do... não posso falar o nome dos outros livros. Muito bem. Bom, agora acho que nós vamos ter a resposta. Vamos ver. Enquanto Cisco no Olho da Memória seria dessa, diz Marcos Maia. Não. Ainda não. Cisco no Olho da Memória. O Cisco no Olho da Memória foi um livro que eu editei pela Terracota Editorial, selo Muzahara. É a parceria do Terracota Editorial com Muzahara. É o meu segundo livro digamos, de poesia, de poemas, mas não foi pela Penalux. Meu primeiro título pela Penalux foi um outro livro. Marcos Maia, meu querido, valeu a interação aí. Estão querendo induzir o nosso sorteio, hein? A Milena Helena diz: se uma das perguntas for sobre o irmão mais velho, a resposta é Marcelo Abud. Confuso, hein? Bom, vamos lá. Enquanto a gente espera a resposta da segunda pergunta, se não tiver a resposta da segunda, a gente faz mais uma. Vamos soltar um VT do conto Goteiras,
nós vamos agora acompanhar. No começo nós tivemos um probleminha técnico, vimos parcialmente o conto, e agora a gente vai soltar ele inteiro aqui. Deixe-me preparar tudo. Fase de FM que a gente fazia tudo, a Débora sabe disso, a Valquíria ainda faz isso, né? Locução, operação. Vamos lá, então. Enquanto vocês curtem goteiras, procurem a resposta da segunda pergunta. Está valendo mais um livro, Outros Barulhos, do Reinaldo Bessa. Gostaria de falar das casas em que moramos. Os cheiros, os ruídos, os silêncios, os vizinhos, os gatos sem donos, os vira-latas. Gostaria de falar das chegadas e partidas, falar do sol que ao meio-dia fazia tremular a rua feito sonhos com cheiro de asfalto, da lua na madrugada varrendo os paralelepípedos. Gostaria de falar de quando eu subia na laje e contava minhas diatribes para um Deus que eu mais temia que amava. Ele nunca me respondeu. Acho que deve ter caído de uma das nossas inúmeras mudanças. Mas, mesmo assim, eu gostava de subir lá, porque também gostava dos burburinhos, do tilintar de talheres, de pratos, dos copos. Ouvia também gemidos, gritos e choros que chegavam daquelas casas. Ouvia minha mãe zanzando na cozinha, sempre quente. Ah, essas casas, tristes, tão tristes, mais tristes que o grito do açougueiro, do pipoqueiro e do sorveteiro juntos. Ah, esperar minha mãe dobrar a esquina com seu passo de cansaço, espreita e terra. Ouvir o meu pai dormindo entregue a uma rede que sabia mais dele do que ele mesmo. As casas, as casas da minha infância, adolescência e sei lá mais. Quando nos apegávamos a uma, logo tínhamos que procurar por outra. E lá íamos nós, numa vontade triste, numa rapidez lenta, numa urgência de calendários vencidos. Ah, essas casas nunca foram nossas, mas agora são só minhas, só nossas, aqui, bem dentro de mim, onde há ainda mais goteiras. Muito bem, muito bem. Vamos voltar então para ver se alguém acertou a resposta. Emocionante, hein, Bessa? Esse conto, só para dar um gostinho. Esse é o conto mais curto do livro, você falou, né? O Goteiras. Você tem que tirar o mudo do microfone, Bessa, por favor. No cantinho da tela. Só clicar em cima do microfone. Aí. Não, agora sim. Não estava conseguindo desmutar o microfone. Abud, eu não ouvi muito direito. Não sei se todos ouviram, eu ouvi muito baixinho, não sei se chegou bem para todo mundo. Tá, vamos perguntar aqui para a turma se deu para ouvir. E a gente disponibiliza também, terminando a live, eu vou colocar esse vídeo no YouTube do Peças Raras, para que as pessoas possam acompanhar também, então. E de toda forma, Marcos Maia responde nesse tempo na Última Lona, Bessa? Exato. Na Última Lona, o primeiro livro do Bessa editado pela Penalux. Então, Marcos Maia é o vencedor ganhou Outros Barulhos. É isso. Foi a segunda, então ganhou a nova edição do Outros Barulhos e nós tivemos aí então os 3 livros sorteados. Bessa, eu queria agradecer, saber se você quer fazer mais algum convite, está planejando alguma coisa. Nesses dias foi a nossa primeira live, como nós comentamos, né? Não sei se você tem outros planos, se você pretende fazer outras lives usando o seu YouTube, tem alguma coisa pensada nesse sentido também? Tenho planos sempre, né? Com relação ao YouTube, ler alguns, por partes, né? Alguns dos meus livros, talvez o Na Última Lona, lê-lo na íntegra, né? E por partes, por tempo de talvez meia hora de vídeo,
para que alguns leitores que não têm acesso, digamos, ao livro, por uma questão de dificuldade de chegar ao livro, ou mesmo que aqueles deficientes auditivos, digamos, perdão, auditivos, né, no caso, né? Visuais, perdão. Eu estou lendo o chat enquanto a gente conversa, fiquei meio no ar aqui, mas então os deficientes visuais, de repente, vão ter a oportunidade de acompanhar algumas das suas leituras no seu YouTube, que é youtube.com/Reinaldo Bessa com Y, deve ser isso o canal. Esse projeto, você tem data para lançar? Tem horário para acontecer? Não, eu estou pensando, esse ano ainda, mas eu estou pensando ainda, estou estruturando toda a ideia, o projeto em si, para poder... pensamos, né, na verdade, pensamos nisso e eu acho interessante, justamente focando nesses dois públicos, né, que justamente a questão da dificuldade de ter o livro, de comprar o livro, de ter acesso ao livro, e essa questão da deficiência. Pessoas com deficiências visuais, então. Deficiências visuais, esse seria o maior objetivo. Agora, terminando aí a pandemia, nós saindo desse isolamento social, enfim, aparecendo essa vacina, essa bendita vacina, que seja, continuar com a gravação do meu disco, né, O Futuro que Me Alcance, que foi paralisada, né, que já estava em processo e foi paralisada devido a esse isolamento social. E estou ansioso para gravar esse disco, porque faz muito tempo que eu não faço disco, tenho trabalhado muito com o livro e não faço disco. E o disco está lindo em todos os sentidos, com os músicos que eu toco, com as músicas que foram escolhidas. Vou fazer uma regravação agora, oficialmente falando, porque é uma questão que eu precisava resolver legalmente. Vou regravar a canção na hora do almoço do Belchior, isso já é oficial, já tratei, né? Enfim. Um disco que vem recheado de novidades, de coisas bacanas na música, enfim. Bessa, aqui alguns comentários. O Marcos Maia, ele está fazendo aqui um convite interessante. Na verdade, ele está dizendo que, como ele já tem esse livro, ele passaria para outro espectador aqui da nossa live. Mas, para isso, ele mesmo já propõe a pergunta. E é uma pergunta que não foi dita aqui, então as pessoas podem procurar. Olha lá, o Marcos Maia, então, está desafiando alguém a responder para ganhar o livro Outros Barulhos, a nova edição do Outros Barulhos, né? Então, tem que responder qual o nome da banda que acompanha o Reinaldo Bessa e que vai participar da gravação do CD que ele acabou de comentar, O Futuro que Me Alcance. Então, qual o nome da banda que acompanha o Bessa em sua carreira musical agora e que vai gravar junto com ele O Futuro que Me Alcance? Enquanto as pessoas pesquisam ou respondem, a Mônica Regina Lopes Cavalcante comenta que gostou bastante dessa sua ideia das leituras, pensando na acessibilidade para os deficientes visuais. Acho que é um belo projeto que tem tudo para dar certo. Deixa eu só fazer um adendo, você pode comentar depois. Aí. Não, é que nós conversamos sobre isso, eu acho fundamental, mas também eu quero falar uma pessoa que também foi fundamental nisso, que é a Márcia Pessani. A Márcia trabalha, inclusive, com isso. Ela já tinha proposto para mim fazer um livro com CD, mas não foi possível viabilizar isso, com o livro gravado com a minha voz ou por outras pessoas. É um projeto que eu tenho ainda em mente de fazer o próximo livro com um CD, porque não é mais isso, mas jogar isso no Spotify, enfim, numa dessas plataformas digitais, que todos nós conhecemos bem, não precisa fazer propaganda, todos nós conhecemos bem, e lançar isso, ou mesmo algum mecanismo hoje atualizado que possa levar o livro a essas pessoas, a esse público que não tem acesso, não só à questão da deficiência auditiva, visual, eu sempre confundo, visual, mas ao pessoal que não tem acesso ao livro, né? Gente, existem alguns lugares no Brasil que as pessoas estão ouvindo vinil ainda, eles nem ouviram o CD ainda. Interessante isso, Bessa. Eu assim, estava lendo a biografia da Elza Soares, escrita pelo Zeca Camargo, né? E tem aquele capítulo importante que ela sempre comenta sobre o planeta fome, e que num programa de rádio, o Ari Barroso, Calouros em Desfile, anos 50, a Elza estava com... A Elza, impressionante a história, né? Com 13 anos, ela foi obrigada a casar, com 14 teve o primeiro filho, hoje a gente se espanta com gravidez, né?
de crianças, e ela passou por todas essas violências, né? Mas, enfim, ela lida muito bem hoje, com 90 anos, com essa história. Mas, de toda forma, ela chegou no programa do Ari Barroso, Calouros em Desfile, para cantar, e cantou uma música chamada Lama. Os programas de calouros, até hoje, normalmente fazem chacota com os candidatos. E ela foi seca nas respostas, já... na verdade, ela estava ali por causa do dinheiro, porque ela precisava, para o tratamento do filho, desse dinheiro. E ela fala, quando o Ari Barroso tenta desbancá-la, né, tenta fazer com que ela caia na armadilha, de que planeta que ela veio, já que ela estava com uma roupa que mal tinha a ver com uma criança, né, era uma roupa da mãe improvisada ali, que ela colocou um monte de alfinete para caber nela. O cabelo também ela mesma fez, ela saiu de casa escondida, não disse que ia a um programa de calouros cantar. O pai tinha ligação com música, mas não admitiam que a filha fosse uma cantora, uma criança, né? Cantar no rádio, naquela época que o rádio tinha o glamour todo, glamour. E, bom, enfim, ela fala do planeta fome. Então, só para voltar, inclusive tem a ver com Na Última Lona, acredito que essa história da fome é algo que toque muito na história do livro, Na Última Lona, né? E tem essa questão, a gente estava falando da leitura, do acesso à leitura, e hoje mesmo eu ouvi uma prévia da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é feita, acho que anualmente, e que revela que, ao contrário do que costuma se dizer, que a leitura é para elite, né? E aí você pode cobrar mais imposto, você pode deixar o livro mais caro e tudo bem, porque as pessoas que leem têm acesso, têm como comprar. Ao contrário disso, as classes C e D leem mais até e se dedicam a essa leitura e vão atrás, vão em bibliotecas públicas, leem o que está disponível na internet. Esse é um fato que a pesquisa vai trazer, são dados preliminares, mas nos próximos dias teremos tudo isso aí comentado. Então, essa acessibilidade, essa questão de usar a internet para tornar as nossas obras mais acessíveis, né? No caso, eu que faço podcast também tenho essa preocupação com uma transcrição do áudio, por exemplo. Então é isso. É a música do Fala Mansa, né? Para cego ver, para surdo ouvir, e a gente faz milagre acontecer com a internet sendo usada para o bem. Então, parabéns, Bessa. Eu espero que esse projeto você leve na leitura em lives, depois pode ser disponibilizado também nas plataformas de áudio, como você falou. Você citou a Márcia, a Valquíria também é outra pessoa que trabalha com essa questão da leitura, né? Como ledora, e a Débora Isola, pelo que eu sei, também já fez esse trabalho como voluntária. Então são pessoas que têm ligação com essa questão também, e muito legal saber desse seu novo projeto. Vamos ver, alguém respondeu o nome da banda do Reinaldo Bessa que vai lançar? Eu acho que ainda não, Bessa. Então, se você puder, atendendo a um pedido do seu amigo, seu irmão mais velho, você não vai negar isso, se você tiver de cabeça, a letra do Futuro que Me Alcance declamada, você conseguiria? É pedir muito. Será que você consegue, na emoção agora, pedir? Eu preciso... só um minuto. Enquanto isso, consertei. Não, enquanto isso, só um minuto. A gente pode encerrar com isso sim, mas enquanto isso, tem uma coisa que você falou aí com relação a essa questão da leitura? Da leitura, e acho que eu acompanhei esse artigo sim, né? E enquanto eu falo com você, eu pesquiso um negócio aqui. Eu acompanhei esse artigo aí, né? E acho que tem muito a ver, né? Acho que é pertinente, apesar de algumas lacunas aí, porque alguns livros realmente as pessoas não têm acesso, né? A não ser a classe, mas enfim. Estou tentando achar. Não sei se eu vou achar a letra, mas não sei se eu vou achar a letra do Futuro que Me Alcance, né? Do que me alcance, mas de qualquer forma, estou tentando aqui saber se vai chegar. Não tenho aqui, Abud, eu vou... É mais ou menos assim, não é mais minha casa, nem é mais meu tempo. O passado tem 1000 asas, vem na valsa, vem no vento, e eu vou nessa dança, amor. E eu vou nessa vou.
Minha mãe dorme em meu peito, pulsa que nenhum quasar, que eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança, amor. Vou sozinho, vou no risco, entre aquilo e isso, vou lá. A cada passo, a cada lance, o futuro que me alcance, sei lá. Vou como um pássaro voa, vou como um barco flutua, vou na popa, vou de costas para a proa. A parte que me toca profundamente nessa música é a parte em que minha mãe dorme em meu peito, pulsa que nenhum quasar, que eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança, amor, e eu vou nessa, vou. Vou sozinho, vou no risco, entre aquilo e isso, vou lá. A cada passo, a cada lance, o futuro que me alcance, sei lá. Vou como o pássaro voa, vou como o barco flutua, vou de costas para a proa. Vou de costas, vou de frente de costas para a proa. Enfim, é uma letra que agora você me pegou de surpresa, mas que é mais ou menos isso aí, tá bom? Vou nesse tempo, espaço, memória, de frente para popa, de costas para proa. O futuro que me alcance, a noite além de escura. Juntando aí um pouco das duas poesias no livro, no conto e na sua música, O Futuro que Me Alcance. Então, o futuro que nos alcance o quanto antes, para que estejamos presentes nas vidas uns dos outros. Quero agradecer a presença de todos que passaram por aqui, aos amigos, aos leitores do Bessa, as pessoas que acompanham Peças Raras. Essa live vai ficar disponível, daqui a pouquinho a gente sobe ela. E, Bessa, fique à vontade para fazer aí a sua palavra final. Abud, foram quase 2 horas, ou vão fazer 2 horas de live. Eu acho um grande desafio, mas ela não perdeu em nenhum momento o ritmo, o balanço, porque uma live com muito conteúdo, e eu tenho resistido justamente a fazer live, como eu falei, essa é a minha primeira live, porque existem muitas lives que realmente, enfim, não tem um conteúdo que possa fazer com que possamos parar e observar e tal. E eu fiquei muito feliz, e não poderia ser com outra pessoa, porque eu conheço o profissional que você é, então já é um agradecimento. Você que acompanha a minha história, você não poderia ser com outra pessoa, porque você tem esse conteúdo, você enriquece cada evento que a gente faz, cada evento que eu faço, você sempre é uma soma muito, digamos, muito bacana nisso tudo. Então, eu só queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por esse momento. Gratidão mesmo por me acompanhar, gratidão por me aturar, gratidão por divulgar o meu trabalho. Queria agradecer a todos os participantes, pessoas que entraram, mesmo que tenha sido para dar um alô, um abraço, as pessoas que interagiram. Eu estou muito feliz. Confesso que eu estou um pouquinho mais tranquilo agora, porque no começo a gente, como o Marcelo falou, nós tivemos uns probleminhas técnicos. Isso já tira um pouco você da sintonia, mas, como eu falei, nós não deixamos o samba perder a cadência, nós mantivemos a cadência do samba. Eu acho que é isso aí. Obrigadão, Marcelo, obrigado a todo mundo, valeu mesmo. Eu vou me despedir deixando aqui uma surpresa até para o Bessa, uma música dele com o Luiz de Lá, que eu acho que é uma mensagem super pertinente para o momento, para ser ainda mais. Vou deixar aqui na tela, e quem quiser conferir depois também está no YouTube aí do Peças Raras, onde as pessoas estão assistindo a essa live, a música Para Ser Ainda Mais. Vou soltar aqui. Aumenta o volume, Abud, por favor. Vou aumentar. Nome da música: Para Ser Ainda Mais. Pode algemar meu sonho, confundir minha certeza, pode plantar medos medonhos que um dia vi. A internet nos alcance. É uma pena porque essa música é linda, letra minha,
na música do Dilar. Opa, voltou, vamos ver. Pode desmistificar meu mito, desdizer meu discurso. Pode dar tiro em meu rito que não dobra o meu pulso. Não vou arredar, pode piar o pior. Só vou recuar pro salto ser ainda maior. Não vou desistir, pode abafar meu acorde. Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte. Pode espalhar seu canto atroz, difamar minha fé, meu futuro. Pode vazar minha voz, que eu não arredo, eu juro. Pode arrancar a arte em raiz, acertar o relógio incerto. Pode zombar do meu tempo feliz, que eu não desisto, é certo. Não vou arredar, pode piar o pior. Só vou recuar pro salto ser ainda maior. Não vou desistir, pode abafar meu acorde. Só vou me calar pro grito ser ainda mais forte. Bom, ao som aí de Pra Ser Ainda Mais, eu agradeço mais uma vez ao Bessa e que fique como mensagem, né? Acho que nesse momento essa música faz vários sentidos, cada um que encontre o seu. Acho que isso é importante, dar essa liberdade. E... Abud, só uma coisa. Eu sei que já estamos fechando as 2 horas, mas olha, a Lídia Rafaela entrou aqui, mandou pela mensagem aqui do Facebook a resposta da banda, mas enfim, aqui eu me resolvo com ela, porque não jogou no AI, mas eu me resolvo com ela aqui. Essa música é linda, letra minha letra com a música do Dilar, e que está sendo lançada no disco novo dele, que é Pro Salto Ser Ainda Maior, né, que foi retirado da letra, que é um título maravilhoso, né? A gente recua não para desistir, né? Mas para o salto ser ainda maior. Isso é fantástico. Valeu, Dilar. Grande abraço, meu querido. Muito bom. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem em casa, leiam mais, ouçam música, acompanhem os podcasts, procurem aí os podcasts da Valquíria Brito, para não dizer do Marcelo Abud. Os podcasts da Débora Isola, estamos aí todos juntos, ajudando também as pessoas a ficarem em casa com arte, porque acreditamos nisso. Valeu, Bessa. Um abraço. Valeu, Abud. Valeu a todos. Obrigado. Até mais.